Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou falar um pouco hoje sobre a utilização das histórias em quadrinhos nas aulas de matemática. Espero que vocês gostem. Roda a vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Uma das primeiras histórias em quadrinhos que tratavam de temas escolares foi publicada nos Estados Unidos, na década de 40 do século passado. A gente tinha aí então HQs que tratavam de fatos históricos do país. Na França isso vai acontecer um pouco mais à frente, na década de 70. Vai ser publicada também uma história em quadrinhos que trata da história da França. Um pouco depois a gente tem uma história em quadrinhos bem interessante, chamada Os Mistérios da Geometria, As Aventuras de Anselmo Curioso, Os Mistérios da Geometria, do Jean-Pierre Petit. Essa obra ela se destaca por ser uma história em quadrinhos que trata exclusivamente de temas da matemática, e em particular da geometria euclidiana e das geometrias não euclidianas. E nessa obra fica muito claro que, apesar do seu enorme valor, a geometria de Euclides ela não consegue dar conta de todos os problemas do universo. O Jean-Pierre Petit faz isso de maneira muito interessante e lúdica. Aqui no Brasil, a gente vai ter na década de 90 a publicação de alguns clássicos da literatura em formato de quadrinhos. A gente vai ter o Alienista, do Machado de Assis, e vamos ter também o Triste Fim, do Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Dois autores negros que eu acho que isso é importante a gente destacar. No que diz respeito ao reconhecimento das histórias em quadrinhos do ponto de vista mais formal, no que tange os documentos do Ministério da Educação, isso só vai acontecer lá no finalzinho dos anos 90. E é isso que a gente vai falar a partir de agora. O que nos diz o MEC? Para responder a essa pergunta, a gente vai analisar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, os parâmetros curriculares nacionais de 97 e 98, referentes ao ensino de artes e de língua portuguesa, e o Programa Nacional da Biblioteca Escolar, instituído no ano de 1997. A LDB de 96 defende o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. É a brecha que faltava para que outros materiais didáticos, a exemplo das histórias em quadrinhos, pudessem ser utilizados nos ambientes escolares. Parâmetros curriculares nacionais, PCNs. Os PCNs de língua portuguesa citam as charges e as tirinhas entre os gêneros privilegiados para a prática de escuta e leitura de textos. E aí eu coloquei para vocês a imagem, eu já havia citado essa HQ aqui, que é a história em quadrinhos que apresenta a obra do Machado de Assis, a obra O Alienista. Temos também referências HQs nos PCNs de artes, e lá elas aparecem entre as formas de expressão e comunicação na prática dos alunos em artes visuais. E aqui eu quis fazer uma homenagem a alguns alunos meus que produziram numa turma de geometria plana espacial algumas histórias em quadrinhos para retratar assuntos que havíamos estudado em sala, né? Então vamos dizer aí que são os artistas do CFP. Programa Nacional da Biblioteca Escolar. Esse programa ele foi instituído no ano de 1997 e a ideia era ampliar o acervo das bibliotecas das escolas e automaticamente estimular a leitura e o acesso e utilização desses espaços. 9 anos depois, as HQs passaram a ser contempladas no programa. Em um número ainda relativamente baixo, né, se a gente for comparar com o total de obras selecionadas pelo programa, os estudos apontam que as HQs não ultrapassam a faixa de 8%, e quando chegam nesse número. De modo geral, essas HQs selecionadas pelo programa são clássicos da literatura, romance, folclore, história do folclore nacional e da mitologia. E aí, não há exemplos de histórias em quadrinhos contempladas pelo PNBE que retratam, de alguma maneira, conteúdos de matemática. Isso pode nos levar até a pensar que essas HQs não existem, que não há histórias em quadrinhos que contemplam assuntos da matemática, mas essas histórias existem sim, e eu vou apresentar para vocês alguns exemplos. Bom, tem uma edição temática
do Maurício de Souza. Ele é um dos maiores cartunistas brasileiros. Acho que vocês já leram alguma historinha da Turma da Mônica, e se não leram, já ouviram falar. E tem uma edição temática chamada Saiba Mais sobre a História da Matemática. Então o próprio nome já entrega, né, o conteúdo da historinha. Ela traz alguns recortes de fatos históricos, e aí você tem o Tales, mais ou menos anos 600 a.C., cita algumas curiosidades, como por exemplo o fato de Tales ter previsto naquela época um eclipse solar. Imaginemos quais eram os recursos que se tinham naquela época, e mesmo com esses poucos recursos ele conseguiu prever. Fala um pouco dos pitagóricos, apresenta Euclides, os elementos de Euclides, vai avançando por séculos mais à frente. Muito interessante a leitura. Temos também As Aventuras de Anselmo Curioso, Os Mistérios da Geometria. Eu já havia citado esse trabalho no início desse vídeo. O que aparece aí para vocês é a versão traduzida para o português de Portugal, e é uma obra bem interessante que apresenta os tipos de geometria, né? E a gente percebe aí que a geometria de Euclides, naturalmente, não é a única geometria do universo, e como diz o Poincaré, ele não é citado nessa obra, mas me veio à memória agora, como diz o Poincaré, não existe uma única geometria verdadeira. O que existe são geometrias convenientes. E eu acho que essa mensagem acaba aparecendo de maneira implícita na obra do Jean-Pierre Petit. Tem um outro exemplo, é o Logical Mix, é uma obra de dois gregos. Eu não sei falar em grego, eu vou citar o nome deles, mas pode ser que eu deslize na pronúncia, porque eu vou falar como eu falaria em português mesmo. O Apóstolos Doxíades e o Christus Paradimítrio são os dois autores desse trabalho, muito interessante, que é uma espécie de recorte biográfico do matemático e filósofo Bertrand Russell, e apresenta um pouco a paixão desse matemático pela lógica, e automaticamente alguns elementos da sua história pessoal aparecem no texto, e inclusive os seus primeiros estudos ligados à matemática. Alguns outros matemáticos, a exemplo de Euclides, são citados no texto, e é uma leitura que eu recomendo a todos vocês. Agora eu estou trazendo uma tirinha do Thor. Daqui a pouco eu vou trazer uma provocação desse autor, que a proposta aqui é introduzir a álgebra nas escolas. Então a gente tem aí 4 tirinhas, 2 comerciantes, eles estão vendendo um tipo de fruta. Eu não sei dizer precisamente qual é a fruta, vamos supor aqui que sejam laranjas, e que a moeda, para facilitar, vamos imaginar que seja em real. Então a gente tem o personagem da esquerda que a princípio está vendendo 3 laranjas por R$1. O seu concorrente, o da direita, vende 4 por R$1. Daí o personagem da esquerda, vou chamar de personagem 1, percebe que ele está pouco competitivo, então daí ele resolve vender também 4 laranjas por R$1. Nisso, o personagem da direita passa a vender 5 por R$1. Então, o personagem da esquerda resolve vender X. Se ele vender X por R$1, e se esse padrão se repetir, aí a gente conclui que o personagem da direita passa a vender X mais 1, ou seja, sempre uma unidade a mais que o anterior. E ele diz aqui embaixo, né, I give more, eu dou mais. Então isso é uma brincadeirinha bem leve para que a gente possa introduzir a álgebra nas escolas. Isso aí acredito lá no 7º ano, 8º ano. E aí então, Thor, que aquela tirinha aparece em um dos trabalhos desse autor, traz uma seguinte provocação. Como muitos estudantes costumam se divertir com a leitura de histórias em quadrinhos, por que não utilizá-las no ensino de matemática? O que a gente vai fazer agora é trazer elementos que vão ao encontro da pergunta de Thor, ou seja, elementos que reforçam a possibilidade de se utilizar as HQs em sala de aula, nas aulas de matemática. Alguns autores que eu vou apresentar aqui são autores que não estão relacionados exclusivamente ao ensino de matemática, a exemplo do Valdomiro Vergueiro. Ele fala de histórias em quadrinhos na educação de um modo mais amplo, mas se é de um modo mais amplo, por que não a gente também refletir sobre o ensino de matemática? O Valdomiro Vergueiro, ele diz que as histórias em quadrinhos podem ser utilizadas em qualquer área do conhecimento. Então, gente, se pode ser em qualquer área, por que não utilizá-las em matemática? Luiten diz que as imagens apoiam o texto e vice-versa. Fato, né? Hoje em dia, a leitura de história em quadrinhos é uma coisa que já está caindo um pouco em desuso, né? A gente não percebe tanto isso. Mas na minha época, quando eu era mais novo, era muito comum as crianças e adolescentes lerem histórias em quadrinhos. E curiosamente, muitas crianças na época, às vezes, ainda estavam em fase de alfabetização. Então, na verdade, elas folheavam aquelas revistas e entendiam algumas coisas muito mais pelas imagens, né? Então é essa ideia de que a imagem ela pode apoiar o texto. E vice-versa também, né? E quando você
você já é alfabetizado, então você entende as coisas a partir dessas duas linguagens, né? A linguagem verbal e a linguagem imagética, a linguagem icônica. Então, no ensino de geometria, por exemplo, as imagens são muito úteis, os desenhos são muito úteis, né? A gente não abre mão da formalização e da escrita, mas também não dá para a gente não conviver e não utilizar os desenhos. Então, você tem aí também uma possibilidade de utilizar histórias em quadrinhos no ensino de geometria. Vergueiro diz que as HQs podem ser adotadas para introduzir um assunto. Essa é uma perspectiva que me agrada bastante, porque, no meu entendimento, é bem razoável você utilizá-las como ponto de partida. Mas o próprio Vergueiro diz que as HQs também podem ser adotadas para aprofundar algum conteúdo já estudado. Isso aqui eu já entendo que já é um pouco mais delicado, né? Para você utilizar uma história em quadrinhos para aprofundar um conteúdo, isso vai exigir muito da história, porque ela vai tratar de temas no nível mais avançado, e ao mesmo tempo você não pode abrir mão da ludicidade, desse caráter divertido e atraente das HQs. Então essa conciliação ela é muito desafiadora. Rosa e outros autores propõem retirar parte textual de HQs já prontas. Isso é um tipo de metodologia interessante, você pode adotar não só com HQs, você pode fazer isso com tirinhas, né? E quando eu falo vocês, são meus colegas professores ou vocês alunos que serão professores. Estamos no curso de licenciatura em matemática, então serão professores no futuro. Uma outra alternativa é você utilizar tirinhas. Então você utiliza uma tirinha e aí a gente encontra várias tirinhas que trazem assuntos de matemática de maneira muito rápida e você tira algumas partes, você omite algumas partes para que os alunos as completem. Kesley propõe que as HQs sejam produzidas pelos professores e uma equipe de colaboradores. É um caminho também muito interessante, porque o professor, ele é aquela pessoa que já tem mais repertório sobre aquele assunto, porque se debruça há mais tempo sobre determinada questão, ele conhece um pouco mais de aplicabilidades. Então é interessante o professor estar nessa equipe, mas ele precisa de colaboradores, e esses colaboradores inclusive podem ser os alunos. E aí poderia ser um trabalho coletivo mesmo, com ideias do professor, com ideias dos alunos, e essa equipe de colaboradores, né? Porque aí você pode pensar em alguém para fazer os desenhos, alguém para criar o roteiro, alguém para revisar o texto, enfim, um trabalho feito a várias mãos. Upson Hall propõe que você utilize obras com conteúdo adaptado. Você tem um exemplo que eu citei mais cedo, a obra do Maurício de Souza, né, a historinha da Turma da Mônica, que ele adaptou o conteúdo ali, né? Ele encaixa os personagens, a Mônica, o Cebolinha, os Cascão, Magali e os demais personagens aí, mas tentando adaptar o diálogo deles a uma situação que, de alguma maneira, nos remeta à história da matemática. Pereira propõe HQs criadas pelos estudantes antes ou depois da explicação. Bom, aí se você propõe aos alunos, solicita aos alunos a criação de histórias em quadrinhos antes do conteúdo ser tratado em sala de aula, isso pode ser adotado para se identificar, né, para que se identifique os conteúdos prévios desses estudantes. Uma outra possibilidade é pedir que os alunos façam as histórias em quadrinhos depois que o assunto já foi retratado em sala de aula. Isso aí a gente pode identificar, então, de que maneira eles compreenderam os assuntos, né? Qual foi o assunto que, de alguma maneira, chamou mais a atenção desses estudantes. Porque se o professor apresenta vários conteúdos e o aluno resolve, por exemplo, apresentar uma história em quadrinhos que trate do teorema do ângulo externo, é porque esse assunto de alguma maneira lhe pareceu mais tranquilo, talvez ele tenha compreendido melhor, talvez ele tenha vislumbrado mais aplicações do assunto. Então isso também fala um pouco do estudante, né, da relação dele com os assuntos enfim. Um outro elemento interessante quando os alunos fazem as histórias em quadrinhos é porque eles são levados, né? Não só os alunos, eu acho que todos nós, quando a gente se propõe a construir uma história em quadrinhos, a gente é levado a ser mais objetivo. Porque os balões de fala das histórias, eles apresentam as mensagens, mas de maneira muito direta. Quando a gente tem um balão de fala com muita informação, a leitura já começa a ficar um pouco desgastada, desinteressante. Então a ideia é que você apresente as informações de maneira mais rápida. Então aí tem uma questão de síntese textual que a gente acaba estimulando e desenvolvendo à medida que a gente constrói histórias em quadrinhos.